Sejam todos bem-vindos a mais um webinar da série que o Semear está promovendo em relação à cultura de segurança de alimentos. Vocês já ouviram falar um pouco sobre a cultura, conceito, e agora eu vou falar para vocês sobre a cultura em relação aos programas de certificação. Então, entender um pouco sobre como os programas de certificação estão abordando este tema. Eu sou Luciana Herédia, sou engenheira de alimentos, auditora de programas de gestão de segurança de alimentos, consultora também e instrutora de treinamentos. Vamos falar então sobre a cultura de segurança de alimentos e os programas de certificação. Para começar a falar sobre isso, relembrar um pouquinho de conceito, vamos falar sobre, tentar trazer aqui uma ideia, né, de o que é a cultura organizacional, cultura de uma empresa e a cultura de segurança de alimentos. E a gente precisa entender que elas não são coisas separadas, né? Elas a cultura de segurança de alimentos faz parte da cultura da organização. Não existe uma cultura uma empresa que não tenha, né, uma cultura. A gente precisa fazer o quê? Identificar essa cultura, ver quais são as necessidades de ajustes e desenvolver melhor a questão da segurança de alimentos na cultura existente da organização. Então, eu trouxe aqui para vocês uma definição que eu acho interessante, que a cultura da empresa inclui uma variedade de elementos, incluindo ambiente de trabalho, missão da empresa, valor, ética, expectativas e metas. Então, por isso a gente consegue observar que a cultura não é zero, né? Toda organização tem uma cultura. E quando a gente fala de segurança de alimentos, eu trouxe uma definição bem interessante também. A cultura de segurança de alimentos é um reflexo das atitudes coletivas, crenças e comportamentos de todos os manipuladores de alimentos, supervisores e gerentes em relação à segurança de alimentos. Eu acho essa definição muito interessante, porque ela retrata bem para a gente o que é, né? Que é esse reflexo dessas atitudes coletivas, das pessoas, as atitudes ali, os comportamentos em relação à segurança de alimentos. E não é só de uma pessoa, né? É do grupo, ou dos manipuladores, dos seus supervisores, dos líderes, né? Dos gerentes. Então, como é que eles se comportam em relação à segurança de alimentos? É isso que fala, né, para a gente como é a cultura, esse comportamento que vai falar para a gente como é a cultura dessa organização. Mas simplificando, né, a cultura da empresa, ela é o ambiente em que a organização cria, é o próprio ambiente, né, que a organização cria para os seus funcionários, né? É uma mistura de liderança, de uma organização com seus valores, tradições, crenças, interações, né, com os comportamentos, atitudes, né, que vão contribuindo para o meio, ambiente, ali para o meio ambiente emocional, relacional do local de trabalho, né? E a cultura da empresa, uma cultura empresarial verdadeiramente positiva, ela vai ter raízes profundas, né? Que vão superar gerações, não? Elas não vão ter apenas, elas transcendem aqueles que são os valores superficiais, né? Eu sempre falo assim, a cultura é aquilo que está escrito na areia bem forte, né? De uma forma bem profunda, que não adianta que passe uma onda, né? E não apaga. E simplificando, né? Tentando mostrar de uma forma mais simplificada, a gente observa aqui nesse slide que a empresa tendo os seus valores, sua visão, missão, metas, seus objetivos, né, definidos pela própria organização, eles precisam estar alinhados
com as crenças, os princípios, a competência, a ética das pessoas que trabalham nessa organização. Dessa forma, vão então refletir nos comportamentos das pessoas, dessas pessoas dentro da organização. E esses comportamentos traduzem, né, para nós como é a cultura daquela organização, né? Então, eu coloquei aqui de uma forma cíclica, e é isso mesmo, porque esses comportamentos vão reforçando a cultura, e a cultura ela é baseada no que a organização estruturou de valor, visão, missão, e que está alinhado com o que os colaboradores também possuem, né, de crenças, de princípios, de valores individuais também, bem alinhados com a organização. E é esse alinhamento aqui todo que a gente precisa identificar, né? Como, vamos pensar como auditores, né? Verificar o quanto está sendo influenciado as pessoas ali que trabalham na organização, o quanto que a organização está com os valores voltados à segurança de alimentos e influenciando as pessoas que talvez possam vir com algumas crenças diferentes, né? O quanto que isso está influenciando, o quanto isso está refletindo nos comportamentos. É importante nós, como auditores, identificarmos isso, né, ao longo da auditoria. Isso é muito fácil, né, da gente identificar em uma auditoria mesmo de sistema de gestão de segurança de alimentos, que não é uma auditoria focada para a avaliação de cultura, e que, aliás, é isso que eu não vim falar sobre uma avaliação, uma auditoria de avaliação para medir o desempenho, para medir o grau, enfim, da cultura da organização. Não, eu estou aqui para a gente conversar sobre como que os programas de certificação estão abordando esse tema e como que os auditores de sistema de gestão vão avaliar essa cultura durante a sua auditoria de sistema de gestão. É completamente diferente de fazer uma auditoria de diagnóstico, uma auditoria de avaliação que dá um grau, um nível, enfim, tem várias ferramentas para isso aí disponíveis. Mas o auditor de sistema de gestão, ele também consegue ter essa percepção ao longo da sua auditoria, em algumas simples atividades, né? Comportamentos da liderança, comportamentos dos colaboradores. Eu estou sempre, quando eu estou auditando o sistema de gestão de segurança de alimentos, observando isso nos mínimos detalhes, né? Por exemplo, em uma auditoria uma vez, a forma como o líder que estava ali comigo numa área abordou o colaborador quando eu identifiquei uma não conformidade, a forma como o gestor ali da área ou a equipe de segurança de alimentos está comigo quando eu estou auditando uma área, e aí quando eu saio daquela área, a forma como eles abordam os colaboradores, parabenizando, embora eu tenha ali apontado algumas coisas, parabenizando, valorizando aqueles colaboradores que estavam ali na sala, naquele ambiente ali de auditoria. Nos corredores, né? Passando ali com a equipe que está comigo, acompanhando a minha auditoria de sistema de gestão, a forma como eles vão abordando as pessoas ali, né? Eu outro dia citei para uma colega aqui do Semear, eu falei, olha, eu achei tão interessante a forma como uma gestora da qualidade que estava me acompanhando, a auditoria, no bloqueio sanitário, ali a gente lavando as mãos, chegou uma colaboradora e ela começou a conversar com essa colaboradora em Libras, né? Perguntando para ela primeiro, dando bom dia, perguntando para ela se estava tudo bem, se estava tudo ok no dia de trabalho dela. Então, assim, são essas pequenas informações que a gente vai pegando ao longo da auditoria de sistema de gestão de segurança de alimentos, que podem nos trazer uma evidência de como está a cultura naquela organização. Lembrando, nos sistemas de gestão, a gente não vai auditar
um grade, um nível, usando um protocolo, uma ferramenta, né, específica para isso. Essas ferramentas, elas são usadas para as organizações fazerem as suas avaliações e tomarem as suas iniciativas de desenvolvimento. Em que pé que nós estamos, qual é a área que precisamos trabalhar mais, né? Que não é a visão do auditor de sistema de gestão tem que ter. Ele não vai ter essa visão específica, né? De colocar, encaixar a cultura da organização em determinado nível. Não. Ele vai identificar se existe essa cultura e se existem algumas deficiências, algumas faltas, né? Alguns exemplos, que a gente vai chamar de evidências, de comportamentos que comprovam que a cultura não está bem implementada ou não está bem desenvolvida. E aí a gente pode até levar uma não conformidade no sistema de gestão, no item específico, em relação a isso. De uma forma geral, a gente tem que observar, né, essa pirâmide aí como auditores de sistema de gestão de segurança de alimentos. A gente precisa, assim, né, identificar como que está, né, estabelecida a missão, visão, os valores da empresa, como existe, né, essa correlação dessas informações com o comportamento dos colaboradores, se isso faz sentido, se a gente consegue enxergar, se todos estão alinhados, abraçando, né, esse mesmo propósito, e considerando que a cultura de segurança de alimentos é a base da pirâmide do que a gente vai estar auditando no sistema de gestão de segurança de alimentos, com relação aos programas específicos de BPF, de avaliação de vulnerabilidades para fraude, avaliação de ameaças para food defense, a análise de perigos no HACCP, né, no APPCC, e todos os elementos de gestão de um sistema de gestão, né? Para que tudo isso funcione bem, as pessoas precisam estar bem envolvidas, comprometidas, né, com todo esse sistema de gestão, conscientes, né, da segurança de alimentos, e por isso não tem como a gente separar, né, auditar só as ferramentas sem auditar um pouco de como é que está a cultura de segurança de alimentos. Eu não vou fazer uma auditoria na íntegra de um sistema de gestão de segurança de alimentos baseado em comportamentos, mas a gente precisa ter esse olhar, né? Todos os sistemas de gestão de segurança de alimentos baseados no programa do GFSI, por exemplo, possui muitos artefatos, né, de uma boa cultura de segurança de alimentos que a gente acaba identificando, né, ao longo da auditoria, a política, os objetivos, as reuniões de revisão do próprio sistema, pela direção, por exemplo, recursos, os programas de segurança de alimentos, né, o HCP, o Programa de Prevenção à Fraude, o Programa de Defesa de Alimentos, responsabilidades das autoridades, treinamentos, tratamento das não conformidades, né, abordagem ali das ações corretivas. Então, todos esses artefatos podem ser identificados, são elementos, né, requisitos nas normas, nos protocolos de sistema de gestão dos programas de certificação, e podem ser considerados como artefatos, né, da cultura de segurança de alimentos. Obrigada, Semear, pelo convite, e foi muito gostoso dividir informações aqui com vocês, tá bom? Obrigada. Tchau, tchau.